Salve família Conebras! Meus respeitos a toda a ancestralidade, aos mestres, aos mais velhos e aos jovens que dominarão o mundo. A Conebras não é um projeto, é uma missão. Por ser uma missão para médio e longo prazo, é necessário ter visão ampliada. A certeza de que, como uma rocha rolando morro abaixo é impossível de ser detida, assim será a Conebras após seu primeiro associado. Pois temos a certeza absoluta de que a aceleração será orgânica, irreversível, a longo prazo, cíclica, exponencial, mudança mental, permanente e atemporal, ou seja, para sempre. Foco inegociável, PTM, propósito transformador massivo, é construirmos 5.000 creches Conebras a Universidades Conebras. SEC, Sistema Educacional Conebras, a partir da creche com um alto padrão educacional. Público-alvo, afrodescendentes. Rota, organização, associados, creches, ensino básico, universidade, nova geração, nova irmandade e nova sociedade. Objetivo determinado a longo prazo, o que possibilita acertos e engajamentos cada vez maiores. E a execução e a positividade é a solução para os nossos problemas. Esse posicionamento não diz que a Conebras está alheia aos problemas da nossa irmandade, mas é uma questão de foco e apoiaremos todos os demais movimentos que já abraçam essas demais causas. O respeito entre nós é o ar que respiramos. A organização é a regra para a evolução. Base funcional, conceito ROF, respeito, organização, foco e engajamento. Somente nós negros somos capazes de impedir o sucesso da missão Conebras. A ancestralidade nos proporciona uma fantástica oportunidade de criarmos algo histórico e permanente, consequentemente, de entrarmos para a história. Eu vou demonstrar para vocês na prática o que é a positividade Conebras. Esse copo de água suja que vocês estão vendo representa exatamente como está o nosso estado mental, colonizado, cheio de resíduos do período escravocrata, a deteriorização dos valores afro-brasileiros, de tudo que é ruim se associa com a imagem dos negros, toda essa cultura racista e preconceituosa na qual nós fomos criados e colonizados, e até alguns dias atrás, vamos dizer assim, repetíamos de forma quase que automática, sem termos a consciência de que tudo isso é fruto de um processo estratégico elaborado para que fiquemos neste foco cíclico repetitivo e não voltemos a atenção para a nossa potencialidade. A Conebras vem quebrar toda essa estrutura estrategicamente elaborada. Por isso, nós trabalhamos focados na positividade. E esse exemplo plástico que eu vou colocar para vocês, onde esse copo representa toda a sujeira que nós temos em nossa mente, colocada de forma estratégica, a Conebras vai colocar positividade, falar de coisas boas, falar da nossa riqueza, do potencial da nossa nobreza, que nós somos filhos de reis, de rainhas, de guerreiros, que nós temos potencialidade, que a humanidade toda começou no continente africano, e muitas outras coisas que nos negam o conhecimento, a Conebras vai trazer. E a partir desse processo de positividade, de falar de coisas boas, de coisas positivas, as nossas mentes serão descolonizadas. As nossas mentes sofrerão a segunda abolição, que é libertar-nos dos conceitos ruins que fizeram sobre nós, das mentiras que contaram sobre nós. Positividade Conebras, cadê a água suja? Nós somos capazes de fazer. Nós somos filhos de reis e de rainhas e de guerreiros. Conebras reunindo forças. O início da história da Conebras deu-se em maio de 2019, quando, a partir de uma metáfora
da figura da mão apontando o Brasil como sendo um dos países mais racistas do mundo, veio a leitura de que haviam 3 dedos apontando para mim, perguntando o que eu estava fazendo por mim mesmo. E a partir dessa compreensão, dessa reflexão, surgiu a ideia do que nós estamos fazendo por nós mesmos. Então, essa pergunta que a Conebras veio responder através de uma ação prática matemática, quando chegamos ao cálculo de que somos mais de 100 milhões de afrodescendentes, um número que muitos países da Europa, de primeiro mundo, não possuem como população. Então aí comecei a fazer essa reflexão do nosso potencial quanto número e reverter esse número de quantidade que somos através de uma potencialidade, de uma positividade. A partir daí surgiu a ideia de que se conseguirmos organizar uma associação onde esses 100 milhões ou uma grande parte desses 100 milhões venha a se associar com uma contribuição mínima a partir de R$1, teremos uma arrecadação mensal de 100 milhões de reais. E com uma arrecadação desse nível, cabe a nós definirmos como nos organizarmos para revertermos em contrapartida para a nossa população, para os nossos irmãos, para a nossa irmandade, em benefício direto e efetivo. E a partir das possibilidades desse benefício, chegamos à conclusão de que o nosso propósito maior seria focado na educação. E a partir daí, então, definimos um conceito 80-20, onde 80% dos recursos obtidos pela Conebras deverão ser destinados para a educação. O Sistema Educacional Conebras, SEC. Um sistema educacional que irá se iniciar no berçário Conebras, creche Conebras, e organicamente, com a evolução, com o aumento do engajamento, com o envolvimento da Irmandade, chegarmos a ter todos os outros graus de educação, até chegarmos a fundarmos a Universidade Conebras. É um processo a longo prazo, médio e longo prazo. Portanto, a Conebras não é um projeto que irá satisfazer os imediatistas. Alguma geração tem que plantar esse projeto e essa é a proposta da Conebras. Vamos plantar o projeto educacional Conebras partindo do berço, partindo do berçário. E a partir desse conceito definido de que o que nós estamos fazendo por nós e da definição do propósito que seria a educação, surgiu então o Conebras Reunindo Forças, uma organização que nesse momento ainda se desenvolve no sentido de voluntariado, porque não temos ainda como dar subsistência aos profissionais, aos irmãos que estão envolvidos nesse projeto. Mas um projeto do porte da Conebras, que pretende atender a mais de 100 milhões de afro-brasileiros, não pode ser sustentado por muito tempo na base do voluntariado. Por isso, uma das prioridades da Conebras será a profissionalização da Conebras, através do seu estatuto, do seu regimento interno, de normas de conduta, através de todo o organograma, da sua hierarquização, das lideranças, dos líderes, da definição das equipes, dos departamentos. Toda essa estrutura está sendo organizada, está sendo planejada para que venha a ser aquilo que a nossa Irmandade precisa, com transparência, com respeito, com honestidade e com total contrapartida e subordinação à vontade da nossa Irmandade. A Conebras será a ponte entre a Irmandade Afro-Brasileira e o seu potencial de realização, trabalhando em conjunto com todos os demais movimentos já existentes, a quem humildemente pedimos a licença para que possamos colaborar nessa reconstrução. A Conebras será apartidária, não teremos nenhum vínculo político, seremos totalmente autônomos e independentes. Faz parte desse propósito que a Conebras vem trazer, de provarmos a nós mesmos que nós somos capazes e que se nós nos unirmos, teremos um potencial imensurável e talvez até hoje ainda não imaginado do que nós poderíamos fazer se nós nos unirmos. E assim, nós por nós, de uma forma autônoma, independente, e o foco da Conebras é a positividade, é o nós por nós,
ciência matemática, 100 milhões de associados, vezes R$1 dá 100 milhões por mês, e com essa arrecadação vai depender de nós sabermos organizar e destinar isso para a nossa Irmandade. Assim, agradeço a atenção de todos vocês, em nome de todos os voluntários da